Fala, turma! Falando de concurso público. Neste vídeo, concurso para a Prefeitura de Oswaldo Cruz. Inscrições abertas até 9 de julho de 2026. Cargos disponíveis. Você vê em tela: agente ambiental, assistente social, auxiliar de educação infantil, carpinteiro, cuidador de idoso, eletricista, encanador, e assim seguem os cargos. São diversos. Vou deixar na descrição do vídeo tanto o nome dos cargos, quanto esse link para acesso direto à página dentro do site Recrutamento Brasil. Então, inscrições abertas e você vê aqui as etapas, legal? Em andamento, e seguem datas do cronograma. Importante é isso aqui, galera. Documentos do edital. Então, aqui na página serão publicados documentos. Você vê que, em 10 de junho, o edital de abertura do concurso público da Prefeitura Municipal de Oswaldo Cruz. Entretanto, e bastante importante, você vê que já houve 3 documentos de retificação. Retificar é corrigir. Então, esse documento, também este, e esse aqui, o terceiro, eles corrigem partes, trechos do edital de abertura do concurso público, que é esse documento aqui. E você vê, abas, deixei aqueles 3 outros documentos abertos e vamos falar bastante sobre isso. Porque se você ler apenas o edital de abertura do concurso, você pode incorrer em equívoco, em erro. Então vamos olhar primeiramente a retificação do edital de abertura de inscrição para depois olhar o documento principal. Diz que inclui-se no capítulo 8º das fases do concurso público, no item 8.1, vamos ver, item 8.1. Nós percorremos o documento e você vê, já destaquei, capítulo 8º das fases do concurso, da prova objetiva para as vagas de assistente social, auxiliar de educação infantil, todos esses cargos, até aqui, ó, trabalhador braçal e pedreiro. Esse documento retificando falou, é para incluir agente ambiental, porque de fato você lê cargo por cargo e aqui não está escrito agente ambiental. Você soube na página do concurso quais são os cargos. Veja, agente ambiental. Então, como é que não haveria prova objetiva para agente ambiental? Entendeu a retificação? Por outro lado, pede para excluir, no capítulo 10 da classificação final, o quê? A pontuação final será obtida com a soma da pontuação obtida na prova objetiva para a vaga de auxiliar de laboratório. Na página, olha só, encanador, motorista, médico, operador de máquina, você não vê auxiliar de laboratório. Você vê auxiliar de educação infantil. Então você, olha, candidata, candidato, precisa ler não só o edital, que é a Bíblia do seu concurso, como também os documentos que corrigem esse edital, que é a sua Bíblia do concurso. Tá bom? Por isso que estamos olhando primeiramente as retificações. Então, no item 10.3.1 desse documento principal, 10.3.1, você vê, eu destaquei na cor vermelha, porque falou na retificação para excluir auxiliares de laboratório. Então, você lendo no documento principal, o primeiro edital, 10.3.1, você sabe que a pontuação final será obtida com a soma da pontuação obtida na prova objetiva para as vagas de agente ambiental, assistente social, auxiliar de educação infantil, cuidador de idoso, auxiliar de laboratório, não. Inclusive, você verifica isso na página, não tem auxiliar de laboratório. Tudo bem? E você segue olhando outro documento, por exemplo, o segundo edital de retificação, mais complexo ainda, porque são bastantes erros aqui corrigidos. No terceiro
edital de retificação, veja que interessante. Ensino fundamental, cargos que exigem escolaridade em ensino fundamental. No conteúdo programático, é o terceiro edital de retificação. Diz que as pessoas candidatas aos cargos que exijam ensino fundamental devem estudar português, informática e conhecimentos gerais e atualidades. Só isso. Então, no anexo 1º, conteúdo programático, para cargos que exigem ensino fundamental, você olha isso até na página do concurso. Olha aqui, eletricista, ensino fundamental, encanador também. Agora, fonoaudiólogo, nível superior, cuidador de idoso, nível médio. Então, aqui falando para as pessoas candidatas a cargos com exigência de ensino fundamental. Você precisa estudar para a prova objetiva português, informática, conhecimentos gerais e atualidades. Veja que para todas as vagas que exijam ensino fundamental. Então, você vê que é no anexo 1º. Anexos fazem parte do edital. Você vê anexo 5º, 4º. Olha aqui, o 4º da divisão dos períodos. Existirá prova de manhã para assistente social, auxiliar de educação infantil e esses aqui, ó, do lado esquerdo. Do lado direito, você vê, na tarde, a prova para cuidador de idoso, eletricista, fonoaudiólogo, até o agente ambiental. À esquerda, cargos, cuja prova na parte da manhã. À direita, cargos, cuja prova no período da tarde. Esse é o anexo 4º. Ali no edital falou do anexo 1º, que é o conteúdo programático. O anexo 3º é o cronograma. Você vê início das inscrições em 10 de junho. As inscrições terminam em 9 de julho. Se é de seu interesse participar do concurso público Prefeitura Municipal de Oswaldo Cruz, não perca o prazo, período de inscrição. Esse é o anexo 3º. O anexo 2º fala das atribuições dos cargos, o que cada pessoa vai desenvolver lá na prefeitura. O agente ambiental vai fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos ambientais e de turismo em vigor e tudo ou mais que você vê aqui, ó, inclusive elencado em itens, incisos. Tá bom, mas falávamos sobre o anexo 1º, conteúdo programático. Veja que são muitas páginas, mas você vai ler só o que interessa para seu cargo. No caso, destaquei na cor verde, no edital de retificação de número 3, porque fala cargos, ensino fundamental. É para estudar, lá para a prova objetiva, português, informática, conhecimentos gerais e atualidades. No edital, no primeiro edital, dizia para estudar matemática. E você vê que na retificação diz para estudar informática. Português, conhecimentos gerais e atualidades, está tudo certo aqui, ó, no edital de abertura de inscrição. Ensino fundamental, escolaridade, para aqueles cargos, as pessoas estudam português, conhecimentos gerais e atualidades e não estudam matemática. Não, vão estudar informática. Tá vendo aqui, ó? Informática. Ok? Isso aqui, ó. Legal? Então, perceba, você tem que ler o edital, mas também as retificações. Então, nós vimos a retificação 1, nós vimos a retificação 3 e a retificação 2. Observe, classificação final no capítulo 10. Tá aqui, ó. Classificação final, capítulo 10 do edital de abertura de inscrição. E seguem os itens 10.1, 10.2, 10.3. Mas o que diz aqui? É para incluir, olha só, no item 10.3.1, fala de vaga de lavador e servente de pedreiro, é para incluir para o cargo de técnico de segurança do trabalho. Vamos observar. Você vê aqui na retificação de número 2, agora eu vou colocar na cor vermelha, excluir o quê? Da classificação final, capítulo 10, é para excluir lavador e servente de pedreiro. É o que diz aqui nesse documento. Exclui-se, no capítulo 10,
da classificação final. O 10.3.1 fala: a pontuação final será obtida com a soma da pontuação obtida na prova objetiva para a vaga de lavador e servente de pedreiro. Então você observa aqui, ó, eu destaquei na cor amarela, no item 10.3.1 do edital de abertura de inscrição, porque está falando aqui, ó, pontuação final será obtida com a soma da pontuação obtida na prova objetiva para as vagas de... E seguem agente ambiental, assistente social, auxiliar de educação infantil. Nós riscamos auxiliar de laboratório porque o primeiro edital de retificação disse que era para excluir. E aí segue cuidador de idoso, fonoaudiólogo, médico oftalmologista, médico neurologista, médico veterinário. Falou para a gente o edital 2 de retificação, excluir lavador, cor amarela, servente de pedreiro. Então foi o que fiz aqui no documento inicial, o primeiro publicado. Se está errado, se não está, galera, pode haver um quarto documento de retificação. Por enquanto você viu na página do concurso, vejam só, observem. O edital de abertura de inscrição em 10 de junho. Em 11 de junho, corrigindo um documento, o primeiro documento. Em 15 de junho, um segundo documento que corrigia o primeiro documento. E em 16 de junho, nova retificação, terceira vez, terceiro documento, corrigindo o primeiro documento, que é o edital de abertura do concurso público. Então, simplesmente, nesse edital de retificação, daquele edital de abertura de inscrição, primeiramente você exclui lavador e servente de pedreiro. Depois, no anexo 1º, conteúdo programático, vamos observar. Anexo 1º, conteúdo programático, você vê cargo de técnico de segurança do trabalho. A pessoa precisa estudar português, conhecimentos gerais e atualidades, e informática. É para incluir, está escrito aqui no edital 2 de retificação. Edital de retificação de número 2. Então você vê o técnico de segurança do trabalho, inclusive na página inicial, diz que a exigência de escolaridade é ensino médio. Tá ok. Então, técnico de segurança do trabalho, a pessoa estuda português, conhecimentos gerais e atualidades, e informática. Cadê? Ensino médio. Estamos falando do técnico de segurança do trabalho. Vai estudar matemática? Eu destaquei na cor amarela. Não, de acordo com a retificação de número 2, candidato ao cargo técnico de segurança do trabalho vai estudar português, informática e conhecimentos gerais e atualidades. Tudo bem? Se houver confusão, você escreva nos comentários. Isso que é importante, porque no anexo 1º só disse assim: ensino fundamental, estuda português, informática, conhecimentos gerais. Isso observando as retificações, galera. Ensino médio, estuda português, informática e conhecimentos gerais. Se eu falei matemática aqui, perdão, é informática, por isso riscamos, porque estamos olhando as retificações. Eu sei que o vídeo está complicado, muitos erros e as correspondentes correções fazem uma confusão na nossa mente. Mas você, para ter a certeza de que técnico de segurança do trabalho é ensino médio, você olha no quadro de vagas, técnico de segurança do trabalho. É ensino médio? Não, é diploma ou certificado em curso técnico em segurança do trabalho. Então, ou é ensino médio ou ensino superior, diploma em curso técnico. Eu quero entender que é curso técnico equivalente a ensino médio. Mas, independentemente disso, por quê? Técnico de segurança do trabalho. Você entendendo o que é ensino médio. Não estudará matemática, mas informática. Porque está escrito aqui na retificação de número 2, inclui-se para o técnico de segurança do trabalho, informática. E você viu que não tem matemática. Assim, para o agente ambiental. Agente ambiental, você vê aqui, ó, nível médio. Assim como nós vimos na página inicial que o técnico de segurança do trabalho também é ensino médio, apesar de falar palavra diploma que nós associamos com ensino superior. Mas você vê que agente ambiental também vai estudar informática. O agente ambiental não vai estudar matemática, por isso que eu coloquei na cor amarela. Você vê agente ambiental ensino médio, tanto
você viu comigo o agente ambiental, ensino médio, quanto o técnico de segurança do trabalho, ensino médio, você vê que disse para incluir informática. Olha aqui, destacando na cor vermelha. E você não vê mais matemática, nem para este cargo, nem para este outro. Legal? Não entendi o porquê, mas é isso. E os demais cargos, Fábio, que exigem ensino médio? Opa, vamos com calma. Depois você lê o edital de retificação de número 2, que é o mais comprido, digamos assim. Aí, galera, leia-se alguns errinhos no item 1.10 do edital. Olha aqui, para você entender por que retificação é corrigir. Item 1.10 citava o anexo 5º e fala para a gente que é para ler, é anexo 4º. Tá ok? 1.11 fala inscrição para o mesmo cargo público. E no edital de abertura de inscrição falou emprego. Então são correções, digamos assim, menores, porque não interferem tanto na sua inscrição, no seu estudo, na prova que você vai fazer. É claro que você lê no ato da inscrição, o candidato, desde que é habilitado, poderá se inscrever em mais de um cargo, respeitando os períodos contidos no anexo 5º. Não, está no anexo 4º. Nós vimos os períodos. Lembram-se quando eu disse, olhe à esquerda, aqueles cargos que farão a prova de manhã. Olha aqui, anexo 4º, não é 5º. À direita, olhe os cargos que vão fazer a prova à tarde. Então isso não complica tanto em relação a seu concurso. Legal? Então são diversas as correções. Você vê, no caso aqui do anexo 5º, do detalhamento das provas práticas, aí fala do cargo pedreiro, é para ler. Relacionados com as atividades do cargo público. Certamente, lá no anexo 5º, quando falou do pedreiro, porque o anexo 5º fala de detalhamento das provas práticas para motorista, para pedreiro, veja que no edital de abertura e de inscrição, simplesmente estava escrito emprego público, mas você vai ler, é cargo público. A diferença entre emprego público e cargo público, na prática em sua vida, não vai mudar nada. O importante é fazer o concurso, é estudar, é ser aprovado, convocado e contratado. Você é indivíduo e vai lá trabalhar. Não importa, é servidor, é cargo, nada. Vai lá, trabalhe e pronto, acabou. Mas você viu que a banca realmente quis fazer a correção. Então, tá de parabéns. A gente erra, pede desculpas e corrige. Mesma coisa para o eletricista, porque o anexo 5º está falando de prova prática. Nem todo cargo exigirá prova prática. Você vê que motorista, sim, pedreiro, operador de máquinas pesadas, operador de máquinas leves, eletricista, olha lá, trabalhador braçal, tá vendo? Inclusive tem corrida, olha aqui, trabalhador braçal. Candidatos avaliados em 3 etapas, corrida de 50 metros, abdominal e flexão de braço. Isso é prova prática? Não sei, está aqui no edital. E segue falando do carpinteiro, do encanador. Isso aí. Você viu prova prática para agente ambiental? Não. Então é isso que você tem que observar. Você escolhe o cargo, porque o documento tem 38 páginas. Fábio, eu tenho que ler tudo? Não. Veja aqui, ó, como eu falei, anexos fazem parte do edital. 1, 2, 3, 4, 5. Vimos um pouco desse 5º anexo, que fala do detalhamento das provas práticas. Vimos um pouco do anexo 1º, conteúdo programático. En passant, nós observamos atribuições do cargo, não é verdade? Cronograma, divisão dos períodos. Alguns cargos, prova de manhã, outros no período da tarde. Nós vamos ler esse edital, mas continuando aqui observando. Olha que importante 2.1.1. São requisitos obrigatórios para a contratação e aproveitamento do candidato. É para ler nesse documento aqui, ó, o primeiro. O que é para ler? 2.1.1. Veja. 2.1. No capítulo 2º das inscrições, no edital de abertura de inscrição. A inscrição do candidato implica o conhecimento prévio, tácita e expressa aceitação das instruções e normas estabelecidas neste edital e nos seus anexos, que são 5.
percebeu que foi para o item 2.2. Inscrições ficarão abertas e serão efetuadas exclusivamente pela internet no site recrutamentobrasil.com.br no período descrito conforme cronograma no anexo 3º. É aquela tabela com as fases, etapas e as respectivas datas. Nós vimos só um pouco o início das inscrições e o término das inscrições, mas todas as datas importantes do concurso estão nesse anexo 3. Legal? E você observa, todos os links de sites, páginas dos editais vou deixar na descrição do vídeo. Então, do 2.1 foi para o 2.2 no primeiro documento com o edital de abertura de inscrição. A retificação de número 2 desse edital diz que é para ler também. 2.1.1 são requisitos obrigatórios. Isso aqui, ó, 2.1.1, você não está vendo no primeiro documento. Mas, como tem o edital de retificação, então entre o 2.1 e o 2.2, lembre-se de ler aqui, ó, o que está em destaque na cor verde. Tudo bem? No capítulo 7 da convocação para as provas, é para ler, galera. Está escrito leia-se. Capítulo 7. Olha que interessante. 7.1, 7.2 e assim por diante até 7.6.3. Como é que está? 7.1, 7.2, não vi diferença, Fábio. Observe comigo. 7.6, o candidato deverá comparecer ao local para realizar a prova com antecedência mínima de 30 minutos e munido de, obrigatoriamente, caneta de tinta azul ou preta, indelével, que não se apaga, lápis preto e borracha. Legal? Então, olha aqui. No edital de abertura de inscrição, você vê que o item 7.6, destaquei na cor vermelha, e depois houve o erro, porque aqui está 7.1.1, caneta de tinta azul ou preta, né? Tintas que não se apagam, indelével, lápis preto e borracha. Mas não, é 7.6.1. É 7.6.2, é 7.6.3. É só isso, galera. Aqui é como se você lesse 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3. Tá vendo como que não interfere tanto na compreensão do edital de abertura de inscrição? Agora, anexo 1 do conteúdo programático. Veja cargos que exigem ensino médio. É para estudar matemática? Não, está aqui, ó, leia. Informática. Então, você vai de novo ao anexo primeiro, que fala do conteúdo programático. Poxa vida, você vai fazer uma prova, tem que saber o que vai estudar. Você viu os cargos que exigem ensino fundamental? Não vão estudar matemática, mas informática. Você viu os cargos que exigem ensino médio? Não vão estudar matemática, mas informática. É o que diz aqui, ó, leia-se. Anexo 1º, conteúdo programático, cargos que exigem ensino médio. Anexo 1º, conteúdo programático, cargos que exigem ensino médio. Estudarão todos estudarão português, informática, conhecimentos gerais e atualidades. Legal? Anexo 2º, atribuições das vagas. Agora, você verá um típico exemplo de erro. É comum, nada de prejudicial, é só observar, e é obrigação da candidata e do candidato, observar não só o edital de abertura de inscrição, como também os anexos e, mais que isso, outros documentos que possam corrigir esse primeiro documento, edital de abertura de inscrição. Porque a retificação de número 2 falou para ler. No caso do terapeuta ocupacional, as atividades, deveres e obrigações é o que você vê em destaque na cor verde. Então, aqui no edital de abertura de inscrição, o anexo 2º, atribuições das vagas, e o terapeuta ocupacional, veja, em verde e em vermelho, era tudo isso que estava no edital de abertura de inscrição. Mas você entendeu, houve um equívoco. Para o terapeuta ocupacional, é o que está em destaque na cor verde, aqui na retificação, e coloquei na mesma cor verde no primeiro edital. Avaliação de terapia, ocupação, atendimento individual, grupo de convivência, atenção domiciliar, grupo de famílias, até acolhimento. Até acolhimento. Tá vendo aqui? Tudo bem? Porque você observa, inspecionar locais, instalações, equipamentos da empresa,
até aperfeiçoar o sistema existente, isso é atribuição ou são as atribuições do técnico de segurança do trabalho. Entendeu? Então, o terapeuta ocupacional, no edital de abertura de inscrições, ele lê quais são as suas atribuições, o que está em destaque na cor verde, porque assim fica de acordo com o edital de retificação do edital de abertura de inscrição. E se estamos falando das atribuições, você viu muitas as informações, correções, orientações quanto ao que estudar. Estuda matemática? Não, diz, para estudar informática. E assim você toma o cuidado. Cargos que exigem ensino superior, na prova será cobrado o quê? Português, informática, conhecimentos gerais e atualidades. Agora observe, conhecimentos específicos, será que eu preciso frisar bastante? O agente ambiental tem os seus conhecimentos específicos, muita coisa para estudar. Claro que os conhecimentos específicos do agente ambiental são diferentes dos conhecimentos para o assistente social e do médico veterinário, diferente do fonoaudiólogo, médico neurologista, diferentes conhecimentos do médico oftalmologista. Então isso fica bastante claro. Porém, a pessoa escolheu porque possui requisito e exigência de escolaridade, entre outros que estão lá na tabela no começo do edital, quer ser psicóloga, psicólogo. Vai estudar para a prova objetiva seus conhecimentos específicos. E é muita coisa. Veja, ética profissional do psicólogo até código de ética. Tudo isso em destaque na cor verde é parte da prova, conhecimentos específicos, porque é cargo que tem exigência de escolaridade nível superior e para esses cargos, além dos conhecimentos específicos, a pessoa estuda português, informática e conhecimentos gerais e atualidades. Tudo bem? Mesmo raciocínio, galera. Então você vê aqui no edital os conhecimentos específicos para agente ambiental, para assistente social, fonoaudiólogo, médico veterinário, médico oftalmologista, médico neurologista, psicólogo, técnico de segurança do trabalho, terapeuta ocupacional. Legal? Então, talvez alguma confusão possa ter ficado para você. Você pode entrar em contato com a banca, também com a Prefeitura Municipal de Oswaldo Cruz para tirar eventuais dúvidas. As demais informações, porque foram 3 correções, 3 documentos corrigindo esse documento principal, edital de abertura para o concurso de Oswaldo Cruz, outras informações estão todas corretas. Você já sabe o período de inscrição, você sabe que o edital possui anexos, nós vimos um pouquinho de cada um deles, o concurso com validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, e concurso regido pelas instruções especiais que constam neste presente instrumento, que é o documento, em conformidade com legislação federal, municipal. Olha só, cargos públicos, regime estatutário, preencher vagas durante o prazo de validade do processo, desse concurso, desse certame, regido pelo regime estatutário. Atividades inerentes às vagas serão desenvolvidas conforme necessidade e demanda, nas diversas dependências da Prefeitura de Oswaldo Cruz. Remuneração é aquela que consta no quadro de vagas. Olha o quadro de vagas. Você tem a escolaridade e quer ser encanador. Você vê, é cadastro reserva, nesse caso, nesse cargo, exige ensino fundamental completo. Por exemplo, você quer ser motorista. São 5 vagas. Está aqui o salário e exige ensino fundamental completo e carteira nacional de habilitação dedidado ou superior. E é o mesmo pensamento para os demais cargos. Olhe o requisito, primeiramente, requisito exigido, mínimo, ensino médio completo. Ok, é o que eu tenho. Poxa, eu quero disputar a vaga de auxiliar de educação infantil. Ensino médio completo, eu também poderia disputar cargo de cuidador de idoso, e assim você pensa, você avalia, olha o salário, carga horária semanal, fonoaudiólogo 20 horas, médico oftalmologista 10 horas. Porém, técnico de segurança do trabalho 40 horas, terapeuta ocupacional são 30 horas. Então você faz a observação a partir do momento que escolher o cargo. Escolheu o cargo? Então nas atribuições do cargo, você escolhe ser psicólogo, você só vai ler as atribuições do psicólogo. Assim como você olhando o conteúdo programático,
você vê o que eu estudo de conhecimentos gerais e o que eu preciso estudar dos conhecimentos específicos. Será que existem conhecimentos específicos para meu cargo? Veja a taxa de inscrição, está aqui em tela. Observação CR, cadastro reserva, nós já sabíamos. Tudo bem. Preenchimento dos cargos surgidos dentro do prazo de validade do concurso, será rigorosamente observada a ordem da classificação final. Então você tem que fazer a melhor prova possível, ficar bem classificada, ficar bem classificado. O concurso vale por 2 anos, talvez possa ser prorrogado uma vez, e se prorrogado, mais 2 anos, por isso igual período. No ato da inscrição, o candidato, desde que habilitado, poderá se inscrever em mais de um cargo, respeitando aqueles períodos contidos no anexo 4º. Fábio, anexo 5º. Não, lembram-se que eu destaquei na cor amarela, porque teve a retificação falando que aqui é anexo 4º, é para ler anexo 4. Caso seja identificada mais de uma inscrição para o mesmo cargo, seja por meio de pagamento ou isenção de taxa de inscrição, vai prevalecer como válida a inscrição mais recente submetida pelo candidato. Tome cuidado. O edital é a bíblia do seu concurso, são orientações, regrinhas, se concurso fosse jogo, e, de fato, deve ser um jogo, porque é um certame, e certames possuem regras, manuais, orientações, cartilhas, precisa seguir à risca. Inscrições, você já sabe onde, em que período, e aí para efetuar a inscrição, o candidato deverá, olhe o passo a passo, galera, não tem como errar, condições para inscrição, requisitos obrigatórios para contratação, e aí você faz a leitura. Tudo isso, por enquanto, é para todo e qualquer cargo desse concurso. Entretanto, como eu disse, você escolhe o cargo A, você vai ler as atribuições do cargo A, o conteúdo programático do cargo A, qual vai ser o momento da prova do cargo A. O cargo A, a prova é de manhã ou o cargo A é a prova à tarde? Legal? Olha aqui, ó, considera-se indeferida a inscrição do candidato que não recolher o valor da inscrição, prestar informações não verdadeiras, etc. e tal. Bastantes informações, orientações. Acho que o importante desse vídeo foi apresentar os editais que corrigem esse primeiro documento aqui. Então, bastante cuidado, galera. Veja a prova objetiva, ensino fundamental, esses os cargos, tudo bem? Português, informática e conhecimentos gerais e atualidades. Ensino médio, por exemplo, auxiliar de educação infantil e cuidador de idoso, português e informática, conhecimentos gerais. Agente ambiental e técnico de segurança do trabalho. Tá vendo? Ensino técnico. Língua portuguesa, informática, conhecimentos gerais e atualidades. E os conhecimentos específicos, de muito peso na prova. E os cargos que exigem ensino superior, isso em destaque agora na cor verde, português, informática, conhecimentos gerais e atualidades, e conhecimentos específicos. Então é válido o destaque aqui, galera. Conhecimentos específicos para quais cargos? Agente ambiental, técnico de segurança do trabalho, assistente social, fonoaudiólogo, médico veterinário, médico oftalmologista, médico neurologista, psicólogo e terapeuta ocupacional. Existem os conhecimentos específicos para cada cargo e, além disso, as pessoas candidatas a quaisquer desses cargos aqui precisam estudar português, informática e conhecimentos gerais e atualidades. Agora, o cargo que exige ensino médio estuda português, informática, conhecimentos gerais e atualidades. Percebe que pessoa candidata a auxiliar de educação infantil e cuidador de idoso não existem conhecimentos específicos, assim como as vagas para os cargos cuja exigência escolaridade e ensino fundamental também não tem conhecimentos específicos. Nós observamos português, informática e conhecimentos gerais. Então, esse capítulo 9 da prova objetiva, item 9.1, mostrando essa tabelinha com os empregos, digamos, olha lá, com os cargos públicos. E o que vai cair na prova está muito certo com as retificações que falavam. Olha, não tem matemática, é para ler informática. Vejam, leia-se. Legal? Então fez sentido. Para todo cargo não haverá questão de matemática, mas existirão questões de informática. E veja a divisão, auxiliar de educação infantil e cuidador de idoso
Na prova de informática, haverá 10 questões, 10 de português e 5 de conhecimentos gerais. Agente ambiental e técnico de segurança do trabalho, 5 de português, 5 de informática, 5 de conhecimentos gerais e 10 de conhecimentos específicos. E observe, cargos, exigência, ensino superior, 10 de conhecimentos específicos para seu cargo, 5 de conhecimentos gerais, 5 de informática, 5 de língua portuguesa. Legal? E os cargos que exigem ensino fundamental, português, 10 questões, informática, 10, conhecimentos gerais e atualidades, 5 questões. Então, são muitas as informações. Faça a devida leitura com cuidado e atenção. Existem regras, orientações nesse documento aqui. Estará na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, dá um dislike, critica. Eu quis chamar a atenção de um concurso público muito importante para a Prefeitura Municipal de Oswaldo Cruz. O concurso já em andamento. Eu gravo o vídeo em 28 de junho, de manhãzinha, domingão. E porque a inscrição é até 9 de julho. Até 9 de julho, veja aqui. Legal? Então há tempo hábil para você se inscrever. Se você mora em Oswaldo Cruz, nos arredores, circunvizinhanças, sei lá, você quer trabalhar lá em Oswaldo Cruz, na prefeitura. Então você viu um pouco sobre esse concurso público. Leia o edital de abertura de inscrição. Tá ok? Tá ok? E nós vimos 3 editais corrigindo esse documento principal, edital de abertura de inscrição. Então, atente-se a essa página, porque, de repente, vai saber. E se em 29 de junho surgir outra retificação, retificação 4 do edital de abertura? Você precisa estar por dentro. Então é isso. Desejo a você bons estudos e até a aprovação. Inscreva-se no canal para saber de mais concursos públicos. Rumo até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.